É com profundo amor cristão que eu cumprimento a cada irmão aqui presente. E eu quero dizer da minha alegria de estar na igreja do Campo Limpo. Vocês nem imaginam como é importante para mim estar aqui. Quando eu era pequenininha, eu e minha irmã, isso já tem décadas e décadas, né? Nós vínhamos passar as férias na intendência, na fazenda do meu avô, João Carola. O irmão Divino chegou a conhecer o João Carola, meu avô materno. E toda a minha família, né, irmão Divino? Toda a família. Então, para mim, eu estou me sentindo assim, tão feliz, tão à vontade com os irmãos. Que alegria! Esse sábado de manhã está sendo muito especial. Eu recebi o convite do irmão Ricardo. Ele não está presente, já me avisou que não estaria. E eu fico muito agradecida pela receptividade dos irmãos. Vocês são lindos. A igreja é linda. Eu aprendi demais hoje na escola sabatina, com as colocações. Qual que é seu nome, irmão? Micael. Com o Micael, com a Elizabeth, com a irmã Dalva. Até com você que ficou em silêncio. Como é seu nome? Divina. Às vezes o silêncio fala mais do que as palavras, né, Divina? E principalmente aqui com o irmão Divino, um sábio, graças a Deus. E a irmã Helena, que dirigiu a escola sabatina. Irmã, parabéns pela direção aqui da igreja. Fiz questão, né? Vocês viram que eu saí, né? E fiz algumas coisas e fiz questão de ver os jovens ali atrás. Estavam estudando a palavra de Deus juntos. Para quem me assiste na internet, eu quero dizer que essa igreja é de poucos membros, mas de membros valorosos. Eu vi aqui. Quando eu perguntei para a irmã Helena quantos membros existem aqui na igreja, ela disse menos de 20. Falei, amém, aleluia. Tem lugar para mais 500. E os que estão aqui é porque vêm buscar o presente que Deus tem preparado para nós a cada culto, a cada reunião. E nesse sábado de manhã Deus tem uma mensagem. A mensagem não é minha, não. A mensagem é do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. E o protagonista é Jesus. Viu, Gustavo? Hoje eu estou bem também, porque o sonoplasta está bem do meu lado. Então, está tudo dominado. Né, Gustavo? Obrigada, Gustavo. Irmãos, quando nós nos achegamos em união no templo do Senhor, é porque queremos participar do banquete espiritual que Ele tem para cada um de nós. E o inimigo fica assanhado lá fora. Ele está lá fora. Nós estamos aqui dentro porque Deus está em seu santo templo. Amém. E Ele tem uma bênção especial para cada um de nós aqui. Amém. O inimigo está doido para entrar. Mas não entra não, ele tem poder não. No entanto, ele é ardiloso. Ele pode usar qualquer um de nós, cochichando no ouvido um do outro, dispersando a nossa mente por aí, em preocupações, em pensamentos, e desviando nossa atenção do que realmente Deus trouxe para nós. Não é minha, eu já disse a mensagem, é do Espírito Santo. Eu sou Magnólia, eu costumo dizer que eu sou Magnólia Félix, mas o meu nome é Magnólia Vieira do João Carola, Félix, que é do meu pai Urbano, que morreu, que descansa no Senhor, descansou com 90 anos, tem 5 anos que ele descansou no Senhor. Minha mãe, que é filha dessa cidade, descansou no Senhor há 20 anos. Daqui uns dias estaremos juntos, recebendo Jesus nas nuvens dos céus, para vivermos eternamente aos pés de Deus. Assim como estamos, vamos curvar a nossa cabeça, fechar os olhos
e falar com Deus. Senhor Deus, triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A Ti toda honra e toda glória. Nesse momento estamos humildemente aos Teus pés, porque queremos participar do banquete que o Pai preparou para nós como filhos. Amém. Nos ajude, imbuindo-nos com o poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. 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 O tema do sermão de hoje é meio interessante. Quando a oração é pecado? Quando a oração é pecado? Oração pode ser pecado? Vamos ver, vamos analisar hoje. Quantos trouxeram a Bíblia? Todos, né? Que maravilha! Eu amo ouvir o farfalhar das folhas da Bíblia durante o culto, principalmente quando eu prego. Que Deus nos abençoe. Durante 400 anos, o povo de Deus, os hebreus, foi cativo lá no Egito. Sofreram, foram maltratados, judiados. Milhares morreram sob o domínio dos faraós. Mas depois desses 400 anos, eles perceberam que a única saída era a humilhação. Era humilhar-se perante Deus, curvar-se perante aquele Deus a quem eles haviam esquecido pouco a pouco no tempo do cativeiro e suplicar pela libertação. Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Crônicas. Crônicas todos nós sabemos, está no Primeiro Testamento, depois de Reis. Os jovens aí, ó, vamos treinar, abrir a Bíblia para lá e para cá. Isso aí é bom, é importante. 2 Crônicas 7. 2 Crônicas 7, versículos 14 e 15. Aqui é Deus falando a Salomão. É um exemplo de como Deus atua em relação às nossas orações, às nossas súplicas e manifestos. 2 Crônicas 7, versículos 14 e 15 diz assim, Deus dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E Deus continua dizendo com uma promessa: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Essas palavras de Deus servem para nós hoje? Sim. São palavras de Deus. Deus caminha no tempo, Ele é eterno. Se Deus fala, nós confiamos. Aí alguns vão perguntar assim, mas como? Quanta coisa eu já pedi a Deus e até hoje Ele não respondeu, Magnólia? Será que eu posso mesmo confiar em Deus? Aqui, irmãos, refletindo sobre a passagem que acabamos de ler, percebemos que existem algumas condições para que Deus ouça a nossa oração. Primeiro, podem ver aí, a passagem está pontuada. Essas ações estão pontuadas. Primeiro, tem que haver o quê? Humilhação. Clamor. Um clamor verbalizado, falado, saído da nossa boca e manifestado pelo nosso coração. Segunda condição. Nesse clamor precisamos chamar por quem? Por Deus. Muito bem. Por Deus. Terceira condição. Novamente. É preciso humilhar-se e orar e buscar. Quarta condição. É preciso haver conversão. É preciso converter. Para chegar nessa quarta condição,
Nós precisamos de um caminhar com Deus, de uma comunhão com Ele, estudando Sua palavra, orando e testemunhando. É o tripé do cristão. Nós temos aqui um vizinho que está nos ajudando com o barulho do martelo. Isso é bom, para nós esquecermos ele para lá e nos concentrarmos aqui. É preciso o tripé do cristão: oração, estudo da Bíblia, trabalho missionário, testemunho. Na lição nós vimos um grande testemunho, um grande missionário. Quem? João Batista. Depois veio Natanael e Filipe correndo, buscando a Pedro e Tiago. Olha, nós encontramos o Messias. Eles duvidaram, mas eles disseram: venham ver. Esse é o nosso papel, irmãos. Orar, estudar a palavra de Deus e testemunhar. Então acabamos caindo, chegando na última condição. Então, dessa forma, com essa comunhão com Deus, nós vamos amar a Deus. Nós vamos querer fazer o que Ele quer que façamos. Nós passaremos a detestar as coisas do mundo. E então nós nos arrependemos dos nossos pecados e somos perdoados. É a última condição nessa reflexão. Essa comunhão transformar-se-á em entrega total a Deus. É necessário nós nos entregarmos totalmente a Deus. Caso contrário, caso não haja conversão, as nossas orações perante Deus poderão ser indignas, poderão ser pecado. A oração que era para ser uma bênção, transformar-se-á, se não houver conversão, em quê? Abominação, pecado. Isso nós podemos confirmar lá em Salmo, livro de Salmos, no Salmo 109, versículo 7. Podem acompanhar aí. Lá no Salmo 109, versículo 7, o salmista está falando dos ímpios, dos inimigos, sobre a condição deles perante Deus. E no Salmo 109, versículo 7, lemos assim: quando for julgado, saia condenado, e a sua oração se lhe torne um pecado. Viram? Que é possível a oração ser pecado? Se fôssemos discorrer sobre esse tema, nos aprofundar nesse tema, levaríamos dias. Ele é muito rico em informações bíblicas. Irmãos, é preciso haver entrega total para que os nossos sonhos sejam alinhados aos sonhos de Deus. E então, Ele terá condições de responder às nossas orações conforme o quê? A sua vontade. Ah, quantas vezes minhas orações foram abomináveis perante Deus, eu, Agnória. Quantas vezes eu ofendi a Deus com minhas orações, porque não havia entrega, não havia conversão. Sem entrega, sem conversão, irmã Helena, sem resposta de Deus. Mas o interessante nessa reflexão, o interessante é que é recíproca. O contrário disso também é verdadeiro. A partir do momento em que o povo de Deus lá no Egito entendeu que era preciso humilhar-se, clamar a Deus, abandonar seus ídolos, a resposta foi imediata. Deus foi lá no deserto buscar Moisés, que estava longe do Egito há 40 anos, e trouxe Moisés para que ele pudesse libertar aquele
aquele povo pudesse intermediar com o faraó a favor do povo hebreu. E então tantas coisas aconteceram, tantos milagres. Olha outro companheiro, né? A propaganda na rua. Eu amo a propaganda de carro, sabia? Isso me acalma. Faz parte do mundo, né? Da nossa vida. Mas Moisés, quando veio, intermediou pelo povo de Deus junto ao faraó. E o povo continuou humilhando-se, clamando a Deus, fazendo sua entrega total. Aí os milagres começaram a acontecer. O Mar Vermelho abriu, deixando submerso quem? O exército do faraó. E fazendo com que o povo de Deus chegasse a Canaã, mesmo que quantos anos depois? 40 anos depois, mas chegou. Seus filhos chegaram, juntamente com Josué e Calebe. Vamos pensar a respeito, queridos. Quais são os ídolos que você precisa jogar fora na sua vida para que as suas orações comecem a efetivar-se em milagres? Sábado passado aconteceu um grande musical na Igreja Central. Alguém ficou sabendo? Não, você viu o musical? Sim, um musical muito grande. 60 vozes de um coral. Foi um musical fechado ali na Igreja Central. O mundo inteiro assistiu a esse musical através da internet, ao vivo. Orquestra e tudo mais. Eu fiz a produção executiva desse musical. O que é produção executiva? É a responsabilidade absoluta sobre o evento. Essa produção durou 4 meses. A partir do momento que começou a produção, claro, todos nós nos entregamos a Deus, os nossos talentos, mas eu particularmente disse: Senhor, eu quero que o Senhor me zere aqui agora. Eu quero que o Senhor me esvazie do eu e me preencha com o poder do Espírito Santo. E durante esses 4 meses, todo o grupo da diretoria entrou em oração intercessora pelo musical, porque é adoração a Deus. É muito sério. E Deus foi adorado. Hoje eles estão cantando em Brasília. E eu disse o seguinte: não, eu não vou, eu tenho um compromisso muito importante. Pregar lá no Campo Limpo. Por isso que eu estou aqui hoje. Irmãos, eu fui possuída pelo poder do Espírito Santo. Eu quero contar o seguinte, prestem atenção. Na quinta-feira passada, antes do evento, né, o evento foi no sábado. Ô irmão, que bênção. Muito obrigada. Eu vou aproveitar e até beber agora, dá licença. Na quinta-feira passada, à tarde, eu tinha que ir mais à noitinha para afinar a luz, a iluminação do musical. E antes de sair, umas 2 horas antes, eu moro numa chácara lá em Anápolis. Então eu tenho 8 cachorros. Tem um pitbull, tem vários tamanhos de cachorro. O pitbull é o chefe da matilha. Aí quando eu estava saindo, umas 2 horas antes de sair, estava me preparando para ir para a produção da luz. Esse pitbull avançou num cachorro de médio porte, chama Bob. Eu pensei assim, hoje o Bob morre, hoje acabou o Bob. E eu corri atrás desses cachorros, ia pra lá, pra cá, gritando. Vocês sabem o que é briga de cachorro, né? Vocês moram na roça, vocês sabem o que é. O negócio é feio. E gritava, até que por fim o Espírito Santo falou: ai, Magnólia, que isso? Você tem a maior arma na sua mão? Vou esperar o carro passar. Porque isso é importante. O inimigo está querendo atrapalhar, mas não vai não, viu? Vamos entrar em oração aí, intercessora, por nós. Quando o entreveiro estava assim no máximo do
desce mesmo, o trem tava feio pra caramba. Eu parei. Eu tava cansada também demais. Corri demais. Parei em frente, ele escanteou o cachorrinho num canavial, num canto assim. Aí eu parei. Levantei os olhos para os céus e disse: Senhor, agora é contigo, em nome de Jesus. Amém. Na mesma hora, irmãos, o pitbull parou de agredir o cachorrinho, sentou na minha frente e ficou olhando para mim. E eu comecei a conversar calmamente com ele para que o Bob pudesse procurar refúgio. E ele olhando de rabo de olho. Quando ele percebeu que o Bob ia fugir, ele truvou de novo em cima do Bob. Truvou. E ali ele caprichou mesmo. Mas só que agora eu estava muito calma, né? E ele levou o Bob para o outro canto do jardim. E desceu a taca no rei, no Bob. Fui lá calmamente, parei na frente do entreveiro, levantei novamente os olhos para os céus e disse: Senhor, é de novo contigo, em nome de Jesus, amém. Mas o pitbull, nessa hora no térreo, fez, sabe aquele barulhinho quando você breca e faz... Ele parou na minha frente, assim, sentou e ficou olhando para mim. Eu vi que o olhar dele estava calmo. E eu comecei a conversar de novo com ele, com calma. E o Bob, né, sorrateiro, por trás, ele conseguiu o abrigo dele. Irmãos, intervenção divina, resposta imediata. Por que será? Eu estava na presença de Deus. Inclusive o nome do musical é Em Tua Presença. Entrega total, confiança absoluta. Eu quero dizer para vocês, contar uma história aqui. Eu nasci na Igreja Central de Anápolis. Cresci na igreja. Quando eu atingi a idade adulta, profissional, eu me afastei da igreja. Fiquei por 30 anos no mundo. Depois de 30 anos, há 8 anos, Jesus, o bom pastor, me resgatou. Eu fui rebatizada. E eu joguei fora tudo aquilo que eu trouxe lá do mundo. Tudo que eu desconfiava que ia manchar a minha oferta viva perante o Senhor, eu joguei fora. Literalmente. Um certo dia, chamei e falei: Val, me ajuda aqui, vamos fazer uma fogueira. Lá na roça. Junta, gente, era caixas e caixas de coisas. Livros, CDs de música, revistas, material de trabalho. Eu sou da área de comunicação e cinema. Eu faço cinema e comunicação. Estou aposentada, graças a Deus. Então, tudo ali eu joguei na fogueira. Tudo. Juntou, foi grande a fogueira, né, Val? Essa altura assim, a gente ficou umas 2 horas jogando trem. Eu falo: busca aqueles negócios lá, aquele trem lá. Aqueles lá também eu vou jogar fora. Tudo que eu desconfiava que iria ofender a Deus, entrou na fogueira e foi tudo queimado. Nesse momento, eu me ajoelhei aos pés de Jesus e disse: Senhor Jesus, eis-me aqui. Eu sou uma oferta viva. Tudo que eu tenho, talento, dom, vida, dinheiro, bens, é tudo teu, tudo veio de ti e tudo volta para ti. É teu, Senhor Jesus. É oferta viva, Senhor Jesus. Eu vou me dedicar à tua causa daqui para diante. Eu não sei o que. Eu sei que eu tenho uma missão. Mais tarde, eu descobri que essa missão era o evangelismo. Eu prego em todas as igrejas, irmãos. Eu não recuso o convite quando a minha agenda está livre.
Aquele negocinho ali não é nada não, aquilo ali é só para me filmar, porque eu tenho um canal evangelista que pode anotar aí, chama Magnólia Félix Reflexões. Eu costumo postar ali os meus sermões, meu não, meu do Espírito Santo, né? Deve ter uns 15 sermões, não sei, não tenho ideia, ali. Podem me acompanhar e multiplicar, coloca isso nos pequenos grupos. É o evangelismo, é a evangelização, é a pregação da palavra e do amor de Deus para que Jesus volte logo. Lá em 1 Reis 18, não vamos ler aqui por causa do tempo, mas eu aconselho vocês a lerem em casa. É o relato da fé absoluta do profeta Elias diante dos sacerdotes de Baal. Quando Elias montou um holocausto para Deus, lembram? E disse para o povo jogar água sobre aquele holocausto em tempo de seca, que também foi uma profecia dele. Eles estavam há 3 anos sem água. Elias falou assim, depois que os sacerdotes de Baal não conseguiram, né, pelos deuses deles, coitado, que o fogo não descesse sobre o holocausto deles. Elias falou assim, pois é, o meu Deus é Deus poderoso, joguem água sobre o holocausto aí, vamos fazer um rego ao redor, enche o rego d'água. Nesse momento Elias, com sua fé, sua entrega absoluta, levantou os seus olhos aos céus e disse, Senhor, esse é o momento do seu manifesto perante esse povo pagão. Derrame fogo do céu poderoso e queime essa oferta. O fogo foi tão poderoso que lambeu a água do rego, né? Vocês lembram disso? Lambeu a água do rego. Poder absoluto. Resposta imediata. Oração agradável a Deus. O altar que você tem erguido na sua vida, na vida dos seus filhos, dentro da sua casa, é altar, Gustavo, para Deus ou para Satanás? Porque não existe meio termo aqui não. Ou nós erguemos altar, ou nós erguemos para Deus vivo, ou para o inimigo. E cuidado, irmãos, vamos refletir a respeito. Será que nossas ofertas têm sido manchadas? Ou têm sido puras perante Deus? O segredo é humilhar-se, é clamar, nós já sabemos, já falamos sobre isso. Obrigada, amigo. Viram, né? Vocês sabem, estão vendo como o inimigo age. A palavra é poderosa, porque não é minha, é do Espírito Santo. Toda hora passa um carro lá fora. É um amigo que bate o martelo, é alguém que faz uma propaganda, isso é normal. Estamos no mundo, irmãos. Estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo, porque somos cristãos, somos filhos de Deus, somos escolhidos para recebermos a coroa de glória quando Jesus voltar nas nuvens dos céus. Cuidado! A mínima brecha, um pequeno detalhe, pode manchar a oferta. E então o inimigo sente-se à vontade para aproximar-se e assumir o lugar na nossa vida das hostes celestiais. Um pequeno ídolo, que seja o amor ao dinheiro, o amor aos bens materiais, a alguém, a nós mesmos, a nossa lavoura talvez ali, né? O gado, uma boiada bonita.
que for, irmãos, se estiver fora da santidade, acima do amor a Deus, mancha aquela oferta que teria que ser uma bênção, um cheiro suave a Deus, e ela torna-se o quê? Abominável, torna-se pecado perante Deus. Que Deus, em sua grande misericórdia, nos ajude no sentido de estarmos verdadeiramente conectados a Ele, que é o dono do mundo, o soberano, que é santo, santo, santo. Amém. Vamos ficar em pé para despedir-nos em oração. Senhor Deus, a Ti toda glória, o nosso agradecimento pelo que acabamos de receber diretamente do Teu trono, que é o Teu pão espiritual, Amém. Glória a Deus. que é o entendimento da Tua palavra. Precisamos aprender muito mais para que lá fora possamos Te representar perante o mundo, ganhando almas para o reino dos céus, Amém. sendo sal da terra e luz nas trevas. Amém. Glória a Que Deus. possamos voltar para a nossa casa em paz e possamos passar o restante desse santo sábado na Tua presença, em nome de Jesus. Amém.